amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bom dia e espero que tenham todos tido uma boa semana. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida, aqui de televisão. Mais uma vez cá estamos nós para juntos e sob a orientação do Padre Fernando meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Até agora, foi, a seu ver, inteligível o que aqui foi dito? Sim, eu creio que, como sempre, uma leitura profunda e, sobretudo, atual. Eu acho que é um momento, inclusive, raro nas mídias, sobretudo católica, na pastoral da igreja, um programa como o nosso, Primeiro porque ele olha não qualquer espiritualidade, mas uma espiritualidade que provém das Sagradas Letras, das Escrituras. Segundo, que aqui não ficamos apenas no intelecto, na inteligência. Volta e meia, a gente vai à pastoral, traz o texto para a vida da pessoa. E terceiro, porque não é qualquer reflexão. Eu creio que ela seja inteligente, Aqui falando sobre a criação. Não deixa de ser uma aula profunda de catecismo. E um catecismo atualizado, visto com uma teologia de ponta. Eu, pessoalmente, assim, eu renovo os meus estudos da época da Idade de Ouro, quando o Senhor nos dava lá no Instituto São Boaventura, e aproveito também até para, de algum modo, renovar a minha espiritualidade cristã, católica e, sobretudo, presbiteral. Muito bem, e espero que assim aconteça com cada um. Não digo todos em geral, mas cada um em particular. Acho que falamos tudo a respeito do capítulo 3º, ou faltou algo? Não sei, de repente... Podemos pular ou passar? Me permita só mais uma pergunta e creio que aí já poderíamos entrar no capítulo 4. Ainda no capítulo 3, já no final dele, se diz que Deus os baniu, os expulsou, em outras palavras, mas os colocou diante de um jardim, diante do Éden. Bom, isso antes do pecado. É uma maneira de falar de uma condição anterior e de uma condição posterior. Uma maneira, digamos, metafórica ou mítica também. E o Éden nunca existiu. Na realidade, nunca existiu. Ele vai existir na escatologia. Nós não vivemos de saudades do passado, nós vivemos de esperança. E muitos padres da igreja chamam essa figura de Cristo. Bom. Sim, mas aí é uma teologia... já desenvolvida. Era só isso? Não, é só a figura do Éden que... E agora entramos no capítulo 4, com a presença de Caim e Abel, 2 irmãos, que é interessante também, porque o mal acabara de entrar no mundo, o mal acabara de acontecer, mas interessante, ele não parou por aí, padre? Ele agora toma corpo, não mais na vida do casal, mas na vida de 2 irmãos. Bom, digamos, para início de conversa, que este capítulo 4, nas suas origens, nada tem a ver com o primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui se conta a história de 2 irmãos. E falando da história de 2 irmãos, fala de um primeiro fratricídio. Caim está por aí, até hoje. Olha essa cidade de São Paulo, como é violenta. Olhe, todos os dias não há crimes, não há mortes. Caim está por aí, vivíssimo.
Não morreu, não. Está vendo quem é Caim? E todos nós, lamentavelmente, temos um pouco de Caim dentro de nós. Sempre que queremos o mal do outro, sempre que fazemos o mal do outro, ao outro, sempre que queremos banir o outro da nossa presença, sempre que o queremos prejudicar de alguma maneira, ainda que seja inconsciente. Olha Caim, dentro de mim, dentro de você e dentro de todos. Olha Caim como está bem presente. O texto é atual. Simplesmente retroprojeta no passado uma situação fratricida que é o grande mal da humanidade, uns devorando a outros. Como é difícil, como é duro, como é cruel cair nas mãos dos homens. Os homens são cruéis. Ô padre, e o interessante é que quando olhamos a narrativa, nela também se diz que mesmo com o ato pesado de Caim para com seu irmão, Deus prometeu que lhe pouparia a vida. Você consegue entender essa atitude Sim, da parte de Deus? Consigo. A misericórdia de Deus não tem limites. E ai de nós se ela tivesse limites, hein? Porque nós também temos muito de Caim. E confiamos na misericórdia de Deus. Seremos para sempre pecadores perdoados. Não só o primeiro Caim. Agora, ao colocar o capítulo 4 e fazer dos dois irmãos filhos de Adão do primeiro e Adão, casal, né? do primeiro casal, fizeram uma teologia interessante, bonita. O mal progride, o mal avança. Isto é, um primeiro casal se desentendeu com Deus, agora a sua descendência se desentende entre si. E isto até os dias de hoje. Se todos nós temêssemos a Deus, não teríamos tanta crueldade, tanta maldade, tanta incompreensão, tanta injustiça neste mundo aqui. Está de acordo? Sim, sim. Por outro lado, temos a figura de Abel, pacífico. Abel significa sopro, sabe? Ele não fala nada na Bíblia, não fala uma palavra. É um sopro que se esvai. É o justo que vai sem dizer, que cai na mão de um injusto e vai sem poder sequer se defender. Também está aqui presente. Muito provavelmente também uma narrativa pós-exílica? Não, tudo isso aqui é tardio. Tudo isso aqui é pós-exílico. Tudo. Israel imaginava ser ele próprio, Abel? Não. Alguns entre os seus? Retrotraiu o presente no passado. Interessante, né, padre? E aí vem uma descendência de Caim. O mal tem descendência, por assim dizer, né? Tem. Os homens injustos não procriam. O mal, infelizmente, caminha com a história. Claro, nem tudo é mal. Nem tudo é injusto, nem todos são injustos. Agora, que a injustiça reina neste mundo, a desigualdade, a fome, a prostituição, o tráfico de drogas, tudo isso aí não cheira a Caim? Está aí. E nós temos que conviver com isso. Temos outra maneira de viver neste mundo? Ainda que nós fôssemos justos, temos outra maneira de viver neste mundo? Nós estamos sempre nos deparando e nos encostando naqueles que praticam o mal. É a nossa realidade aqui. É o joio misturado com o trigo. Certo? O padre, mas então assim, então o nosso telespectador
pode ter já a essa altura do campeonato e tirando algumas conclusões. Por exemplo, Adão e Eva. É todo homem e toda mulher que ainda hoje vive, quer na presença de Deus, quer distante dele. Caim e Abel. É todo homem, é todo irmão que ora cultiva dentro de si atitudes de Caim, ora é justo como Abel. Tudo bem. Isso aqui a gente pode já ir levantando como conclusão. Só que você não equipare o mal com o bem. O mal pode assustar, pode ser muito grande e assusta de verdade. E não só assusta, mas faz a gente temer. Só que as raízes do mal não são profundas. De qualquer mal. Ele não tem raízes duráveis. Ele não tem promessa de durabilidade ou promessa de eternidade. Ele está aqui e age provisoriamente. O bem, ainda que seja difícil de vê-lo ou realizá-lo, este tem raízes que perduram. Se o mal tem um caráter marcadamente provisório, por que o inferno existe? Não, mas não estamos aqui nesta... O mal, eu estou falando aqui do mal neste mundo. O inferno... mal enquanto realidade O inferno... moral. Você puxou um outro assunto que não tem nada a ver aqui com os primeiros capítulos do Gênesis. Mas o leitor moderno logo vai puxando tudo para... O inferno simplesmente é Deus perdido. Não é um local, é Deus perdido. O céu é Deus encontrado para sempre. O purgatório é Deus que purifica. E o inferno é Deus perdido para sempre. O homem entregue para sempre a si mesmo e por própria culpa. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta. Falamos tudo a respeito do capítulo 4? Sim, mas ainda um ponto, padre. Fala-se também na narrativa, num certo momento, que quando Caim peca gravemente contra o seu irmão, atentando contra a sua vida, Deus então fala que agora ele vai ter que trabalhar duro para viver do suor do próprio rosto. Isso já tinha falado de Adão, né? Isso, mas aqui então eu posso aplicar o mesmo entendimento. Evidente. Um castigo, fruto da consequência do seu ato. Esta vida aqui, para o homem pecador, se tornou mais difícil, mais árdua, mais complicada, mais cheias de interrogações, poucas respostas. É a vida que se vive neste mundo aqui, onde o pecado ainda reina, embora já vencido em raiz. Seria anacrônico pensar, já que a narrativa foi escrita no pós-exílio, seria anacrônico pensar que estas coisas todas é apenas uma fotografia do que eles estavam vivendo no presente? Isto é, escravidão, mais do que uma fotografia, é um modelo, ou melhor, o que viviam lá, simplesmente disseram, sempre foi assim. Não é que começou a ser assim agora, com o exílio, ou antes do exílio. Sempre foi assim. E Deus sempre está pronto a perdoar e a ter misericórdia, desde que o homem, de uma maneira ou de outra, se humilhe diante dele e peça perdão. Olha, você quer um exemplo clássico? Não tem nada a ver com o livro do Gênesis.
É um livro profético. E talvez dos profetas menores o mais conhecido. O livro de Jonas. Qual é a mensagem? O livro não é histórico. É um folclore. Mas qual é a mensagem profunda que este livro, que este folclore nos traz da parte de Deus? É que Deus está disposto a perdoar Nínive. Sabe quem era Nínive? A arqui-inimiga do povo de Israel. Aquela que fez Israel sofrer terrivelmente. Deus está disposto a perdoar. Ainda 40 dias, diz Jonas, e Nínive será destruída. Todos se vestiram de saco, todos fizeram penitência e o castigo não aconteceu. E o profeta ficou raivoso com isto. Por que o castigo não se deu? Por que Deus é tão compassivo? O profeta representa Israel. Israel que nunca tolerou a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus para com os seus arqui-inimigos. Deus os perdoa e pede ao profeta que perdoe também. Mas isso estava nos opostos, nos antípodas da teologia judaica. Interessante, né? Quer dizer, a lógica de Deus não é a nossa. Não é a nossa. Não. É o que nos propõe Isaías, né? A lógica de Deus é diferente. Agora, é claro, Deus quer o arrependimento e quer um bom fim para todos. E quanto piores forem os pecados, a misericórdia de Deus supera a todos. Supera. Se o homem coopera também, mas a cooperação do homem é secundária, derivada e Agostinho vai dizer que já é fruto da graça de Deus nele, né? Dar o arrependimento, sim. Conceder a graça do arrependimento. Bom, eu acho que nós podemos, ou não sei, iniciar o capítulo 5º. Quanto nos resta ainda de minutos para o programa terminar? Tem que perguntar, não é? 5 minutos? Então dá para nós avançarmos um pouquinho mais. O capítulo 5º é uma genealogia. É todo ele sacerdotal. É todo ele exílico ou pós-exílico. São genealogias. Agora, importante nessas genealogias é o seguinte: cada ser humano passa para o outro não só a vida, mas as responsabilidades que provêm e que estão incutidas dentro da vida. Não só a vida, mas a vocação também. E por isso elas são bonitas. E no livro do Gênesis, o livro inteiro é um conjunto harmônico de gerações. O capítulo 5º fala de gerações de patriarcas pré-diluvianos. Antes do capítulo 6º, onde se inicia a narração do dilúvio, até o capítulo 9. Quando o senhor fala que, por ocasião da geração, um passa para o outro, a vida, a vocação, perguntaria, passa então um pouco do ser, né, do DNA. Hoje a gente sabe que tem isso. Mas passaria também o erro, o defeito? Entende minha pergunta? A semente maldosa que encontramos no personagem Caim não pode ser encontrado no seu... É claro que sim. Porém, não, por exemplo, através do ato sexual. Isso seria um absurdo. Não é
de uma maneira física ou biológica que o mal passa de um para o outro. Eu já disse, é aquele outro, ainda que seja gerado por mim, entrou num mundo mau. Mas não é por propagação. O que por propagação? O famoso pecado original, por assim dizer. Ele É por contaminação? é por contaminação com o atual estado do mundo. E continua. Ininterrupto. Enquanto este mundo aqui não se transformar em novo céu e nova terra, vai continuar. Padre, me desculpe, mas aqui nós estamos nas genealogias e me veio à mente que o Evangelho de Mateus nos traz uma genealogia, inclusive a de Jesus, inclusive a de Maria. Não, Maria não. Não, mas para chegar que José e Maria e deles vieram Jesus, vem uma sequência, uma cadeia. Então, como que eu vou livrar alguns do pecado se eles são frutos de gerações? Não, você não vai livrar ninguém do pecado. E Deus também, para libertar a genealogia que chega a Jesus em Mateus, é uma genealogia que mostra Jesus quase que identificado com o seu passado e mostra que o passado de Jesus foi uma geração pecadora também. É claro, todos aqueles que são nomeados ali por Mateus, sobretudo no segundo bloco, foram reis de Israel tiranos, sanguinários, incapazes, e esses todos cooperaram com o nascimento de Jesus. Agora, Deus pode eliminar a poluição do ar. Deus pode. Ele pode tudo, ele é onipotente. Claro, Jesus não podia ser contaminado, ele é filho de Deus. Nem Maria? Nem Maria, porque Deus lhe fez um verdadeiro milagre. Isto é, fez com que a poluição geral não chegasse a ela. Mas para isto, um verdadeiro milagre. Senão, ela também. E mais, a bula dogmática nos diz que ela foi isenta do pecado graças à morte e à ressurreição de Jesus, que agiram nela antecipadamente. Ela foi remida por Cristo também, só que de uma maneira diferente da nossa. Gozado que Jesus morreu. E a morte de Jesus teve um efeito anterior e deu a Imaculada Conceição. Livrou sua mãe do pecado de raça. Agora, não das consequências do mal, porque sofreu e morreu como todos nós. Muito certo? bem, é isso aí. Este é o capítulo 5º, uma série de gerações. Com isso, eles queriam, de certo, multiplicar um povo que nasceu de um casal, caso abracemos o monogenismo monofilático, ou de um povo que nasceu de vários casais, caso entendamos o nascimento da vida como humana. Monogenismo. Monogenismo polifilático. Não, polifilático não, unifilático. Unifilático. Se é um casal só? Não, mas aí quando eu admito vários casais num filo um pouco mais grosso. Grosso. Bem, aí sim seria monogenismo. Mas isso tudo é hipótese, não é? Que nem a ciência vai definir e nem a igreja tem como. Agora eu entendo que eu acho que é perfeitamente entendível do ponto de vista da reflexão admitir na origem o monogenismo polifilático, porque do contrário, como que a família cresceria? Como que os povos se multiplicariam? Tem isso também, né? Se um deles caísse doente, se um deles morresse. E se Adão e Eva só teve Caim e Abel, como é que isso... Tem tá esse vendo? lado... Tem, mas nós temos que
finalizar também. O nosso programa está hoje também terminado. Na próxima semana, se Deus quiser, o dilúvio, os capítulos 6 e seguintes do livro do Gênesis. Até lá e boa semana a todos. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana na graça do Senhor.